Vamos à nossa videoaula sobre quadriláteros notáveis. Esse conteúdo está na aula 5, a partir da página 94 do livro do CEDERJ. Vejam lá também. Bom, dos quadriláteros notáveis, vamos falar primeiro do paralelogramo, depois vamos falar dos 3 tipos especiais de paralelogramos, que é o quadrado, o retângulo e o losango. E também vamos falar do trapézio, falar as principais propriedades e, claro, né, falar a definição. Bom, primeiro falando do paralelogramo. Paralelogramo é o quadrilátero convexo que possui os lados opostos paralelos, como vocês provavelmente já conheciam, né? Sempre que falamos de paralelogramo, estamos falando de lados opostos paralelos. Bom, propriedades. Vamos a algumas propriedades. Então, na nossa figura aqui, temos um paralelogramo. Os lados opostos são paralelos. Primeira propriedade diz que os lados opostos são congruentes. Então, se eu já sei que eles são paralelos, eu vou poder inferir que eles são congruentes. Igual na nossa figura, o lado B tem a mesma medida que o lado BC tem a mesma medida que o lado AC. E também AB é igual a CD. Os ângulos opostos são congruentes, então o ângulo B é igual ao ângulo D e o ângulo A é igual ao ângulo C. Também, outra propriedade é que ângulos consecutivos são suplementares, ou seja, na nossa figura, o ângulo B mais o ângulo C é 180 graus. E a última propriedade é que as diagonais cortam-se ao meio. Vou provar uma dessas propriedades, lembrando que todas elas estão lá feitas no livro do CEDERJ. Para provar a primeira propriedade, vamos usar aquele conhecimento sobre retas paralelas. Vejamos como. Eu tenho aqui a primeira, vou considerar aqui primeiro essas duas retas que contém os lados paralelos, aqui como na figura. Desenhei de vermelho. E vou desenhar a transversal. Então, tenho aqui duas paralelas cortadas por umas transversais. Quais informações podemos tirar? Sabemos que os ângulos alternos, internos, são iguais. Alternos, né, que estão em lados diferentes da transversal, internos, que estão entre as duas diagonais. Então, eu já concluo que esses dois ângulos que marquei na figura têm a mesma medida. Agora, vou considerar as outras retas paralelas que temos na figura. Apagar as duas primeiras e fazer aqui a segunda reta. Bom, tenho essa reta e tenho essa outra reta paralela. Isso aí é um paralelogramo, então elas são paralelas. Agora, quais ângulos eu tenho as igualdades? Eu tenho esses dois ângulos. Esses dois ângulos. Então, eu já sei que esses dois ângulos são iguais, pelo mesmo motivo, são alternos internos. Então, pelo caso, ó, eu tenho ângulo, a igualdade entre os ângulos, e eu tenho um lado em comum. Então, pelo caso, ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo, eu tenho que os triângulos A, B, D é congruente ao triângulo agora C, D, B. Por quê? D é o segundo, aqui eu tenho esses dois traços, e aqui também eu tenho dois traços, então por isso ele precisa aqui ser o segundo. B tem que estar na mesma posição que D. Bom, então, dessa congruência eu concluo que AB é igual, tem a mesma medida que CD, não é isso? Então, o lado de cima, AB, ou melhor, o lado de cima não, esse lado da esquerda é igual ao lado da direita. E também concluo que AD, que é o primeiro e o último, tem a mesma medida que CD. Então, AD
tem a mesma medida que CB, ou seja, BC. Então, os lados opostos são congruentes, provei a primeira propriedade. As outras também, todas elas estão feitas lá no livro do CEDEJ. Outro fato que eu quero comentar com vocês é que, se eu tenho agora algumas informações, por exemplo, eu sei que os lados opostos são paralelos e congruentes. Já é o suficiente para eu concluir que que a figura é um paralelogramo. Vejamos aqui, então, na nossa figura. Se eu já sei de antemão que os lados opostos, vou escolher aqui AD, tem a mesma medida que BC e que esses lados são paralelos, já posso concluir que é um paralelogramo. Da mesma forma que se eu tiver apenas a informação que AB e CD são paralelos e incongruentes, então já é um paralelogramo. Bom, falamos dos paralelogramos, vamos falar do retângulo. O retângulo, ele é um tipo especial de paralelogramo. Bom, o retângulo pode ser definido de algumas maneiras, né? Coloquei aqui que um dos modos de definir o retângulo é o quadrilátero que possui os 4 ângulos congruentes. Então, se eles possuem os 4 ângulos congruentes, conseguimos provar que esses ângulos têm que ser 90 graus. Por quê? Se eu tenho um polígono de 4 lados, eu consigo dividir ele em 2 triângulos. Então, se você não lembrou lá qual é a soma dos ângulos internos, divide em 2 triângulos e obtém que é 2 vezes 180. Então, se eu chamar cada ângulo de x, porque todos os ângulos têm a mesma medida, chamei de x, então 4x igual a 2 vezes 180 graus. Então, eu vou ter que x vai ter que ser igual a 90 graus. Por isso, eu consigo provar que o ângulo é 90 graus. Bom, vamos fazer agora algumas propriedades, mas antes disso, falar dessa observação do modo que o CEDEJ define. Ele define como o paralelogramo que possui um ângulo de 90 graus. E com isso, ele prova que os outros 4 lados medem 90. Então, pode definir como o CEDEJ ou já definir direto, né? Que como quando eu tenho os 4 lados, 4 ângulos medindo 90 graus. Bom, algumas propriedades, destaquei aqui 2 delas, é que os lados opostos são congruentes e as diagonais são congruentes entre si. Que os lados opostos são congruentes é do fato dele ser paralelogramo. A gente acabou de ver a propriedade que no paralelogramo os lados opostos são congruentes. Então, já temos como consequência essa primeira propriedade. Agora, que as diagonais são congruentes. Vamos provar que as diagonais são congruentes. Então, tenho aqui 2 diagonais e provar que elas são congruentes. Vou fazer aqui o triângulo aqui do lado de fora. Eu faço A, D, C e depois eu faço D, C, B, para visualizarmos melhor as informações que já temos. Temos que os lados opostos são congruentes. Então, este lado é oposto a este, eles têm a mesma medida. Tenho que os lados, e também que esse outro lado, né? Na verdade, ele é este mesmo lado aqui de baixo. Vou marcar com 3 risquinhos. E tenho que esse ângulo é 90 graus e esse ângulo é 90 graus. Já enxergaram como provar, então, a igualdade dessas diagonais? Posso provar usando o caso lado, ângulo, lado. Então, eu provo pelo caso lado, ângulo, lado, eu tenho que esses triângulos são congruentes, portanto, aqui este lado, essa diagonal, né, tem que ter a mesma medida que essa outra aqui.
certo? Então, é pelo caso lado, ângulo, lado. Então, conseguimos provar que as diagonais são congruentes. Agora, falando do losango. O losango, ele é o quadrilátero que todos os lados são congruentes. Aqui não fala nada sobre ângulos. Então, o retângulo, os ângulos são congruentes e o losango, os lados são congruentes. Os lados serem congruentes já também indica algumas propriedades. Aqui também tem o outro modo de definir, que é o modo como C10 define. Ele define como paralelogramo que possui dois lados consecutivos congruentes. E prova que se eu tenho dois lados consecutivos congruentes, eu vou ter como consequência que os 4 lados são congruentes. Né? Então, o livro de C10 define como 2 e prova que os outros 2 têm que ser congruentes. Boa parte dos livros, que não são tão detalhistas, já define aqui como todos os lados congruentes. Bom, então, sabemos que o losango tem todos os lados congruentes, e com isso, é possível provar que as diagonais são perpendiculares. Então, se eu traço aqui duas diagonais, eu já obtenho a informação que elas são perpendiculares, esse ângulo aqui, esses 4 ângulos aqui centrais são perpendiculares, e que as diagonais são bissetrizes dos respectivos ângulos. Então, tenho esse ângulo aqui, eu já posso inferir que essa parte de cima com essa parte de baixo tem a mesma medida, não é isso? Porque dividiu o ângulo ao meio. Da mesma forma, esse ângulo C também foi dividido ao meio com essa outra diagonal. Falamos do losango, vou falar do quadrado. O quadrado é conhecidíssimo, que ele possui 2 lados consecutivos congruentes e um ângulo reto. Bom, há algumas diferenças também de livros que é a definição de quadrado. Mas, então, eu defino de um modo e provo as outras como propriedades. Ou defino de outro modo e provo, né, aquelas que como propriedades. Então, tem um quadrado já conhecidíssimos, né, quadrado. O que eu sei é que ele vai ter... Bom, o meu não ficou tão quadrado assim, eu vou tentar melhorar aqui. Bom, enfim, tem um quadrado e vou... As propriedades deles, né, nem escrevi aqui, porque são tão conhecidos, né, que ela tem os 4 ângulos retos e tem os 4 lados iguais. Todos esses lados são iguais. Então, o losango, ele tem 4 lados iguais, o retângulo tem 4 ângulos iguais e o quadrado tem os 2. Então, o quadrado, ele é retângulo, ele é paralelogramo, ele é retângulo, ele é losango e ele também é paralelogramo. Os lados são paralelos, tem essas 3 propriedades. Também é possível prová-las. As observações é que também tem essa outra definição, que pode definir o quadrado como paralelogramo que possui 2 lados consecutivos congruentes e um ângulo reto. Certo? Provamos que os outros lados são congruentes e que todos os ângulos são retos. Bom, então, o quadrado tem tantas propriedades que eu posso escolher algumas como definição e provar as outras como consequência. E que todas as propriedades são a igualdade, a congruência de lados, a congruência de ângulos, que todos os ângulos são retos, e que os lados opostos são paralelos. Por isso que ele é retângulo, losango e paralelogramo, que está aqui na outra observação, que em particular ele é retângulo, losango e paralelogramo. Agora vamos falar do trapézio. O trapézio, ele é o quadrilátero que tem 2 lados paralelos. Se tem os 4 lados, é paralelogramo. Se tem apenas 2, é trapézio. No trapézio, tem algumas propriedades também. São um pouco menos conhecidas, por isso vou falar delas aqui. A altura é definida, se eu tenho a distância entre as 2 retas das bases, eu tenho na definição que tenho 2 bases, o paralelogramo. E a diferença entre a distância entre essas 2 retas é a chamada altura.
do trapézio. E tenho a classificação dos trapézios. Os trapézios são definidos em trapézio retângulo, que eu tenho aqui dois ângulos retos. Então, por ter esses dois ângulos retos, esse primeiro trapézio, ele é chamado de trapézio retângulo. Tenho também o trapézio isósceles. Aqui no trapézio isósceles, eu tenho a igualdade entre os dois lados, o lado da esquerda e o lado da direita. E o trapézio escaleno, que não tem nenhuma propriedade dessas duas anteriores. Algumas propriedades do trapézio. Vamos a elas. A primeira, é que está aqui na figura, né? É que alfa mais beta é igual a 180. Então, se eu tenho um trapézio, por que esses ângulos alfa mais beta é igual a 180? Porque eu tenho paralelas. Então, por isso, aqui no nosso caso, todas, quando eu considero as bases, né, paralelas, esse ângulo alfa, beta e esse ângulo alfa, eles são colaterais internos. Então, a medida é 180. Esse, da mesma forma que nesse segundo ângulo, que é isósceles, também. E também aqui nesse que é escaleno. Mesmo não tendo nenhuma propriedade, eu consigo inferir que alfa mais beta é igual a 180 graus, porque eles são colaterais. Bom, tem também algumas outras propriedades. É que quando eu traço a perpendicular, aqui igual está na figura, eu tenho que o ângulo A é igual ao ângulo B, por isso que está indicado aqui por alfa, e eu tenho que o ângulo C é igual ao ângulo D, ou seja, esse ângulo aqui indicado por beta tem a mesma medida que o ângulo C, que também está na figura indicado por beta. E a última é que quando eu traço as perpendiculares, esse lado AM tem a mesma medida que o lado NB. Como provamos, né? Como vemos isso? Bom, primeiro, vimos que traçamos, né, essa perpendicular e marcamos o ângulo, o ponto M e o ponto N. Então, essa figura aqui de dentro é um retângulo. Se eu tenho que é retângulo, então vou ter a igualdade aqui dos lados, desses lados do triângulo. E, por hipótese, eu já tenho que os lados aqui das hipotenusas, né, são iguais. Por quê? Por hipótese, o trapézio, falando aqui das propriedades do trapézio isósceles. Bom, então, com essas informações, eu tenho igualdade entre os catetos e a hipotenusa. Então, e o triângulo é retângulo, então o triângulo AMD é congruente ao triângulo agora da esquerda. É congruente ao triângulo BNC. Com isso, o que eu concluo? Que AM é igual a BN, aqui é B, AM tem a mesma medida que BN, e concluo que este ângulo alfa tem a mesma medida desse outro ângulo, que já está indicado aqui por alfa. Então, o ângulo A é igual ao ângulo B, como consequência. E a outra, para provar essa segunda propriedade, dessa congruência de triângulos, eu obtenho que esses dois ângulos que eu vou marcar agora, lá em cima, com 3 esquinas, têm a mesma medida. Eles são os ângulos correspondentes. Então, como ela se outro ângulo aqui é retângulo, né? Eu concluo, então, que o ângulo D é igual ao ângulo C. Concluo aqui essa segunda propriedade. Então, para provar essas 3 propriedades, é usar essa congruência de triângulos.
Eu provei aqui usando cateto e hipotenusa, né? Mas também, talvez vocês enxerguem outro modo, outra semelhança de triângulos. Bom, falando agora da propriedade dos trapézios, vimos, né, sobre retas paralelas, que os ângulos colaterais internos são suplementares. Vou fazer aqui as retas paralelas. Isso. Reta paralela. Como é um trapézio, aqui as bases são paralelas. Então, tenho aqui as retas paralelas, vou cortar por uma transversal. Quando eu corto aqui pela transversal, esse lado D tem a mesma, mais o ângulo B, o ângulo D mais o ângulo A são colaterais, então eles são suplementares. Então, a soma deles tem que dar 180 graus. E a mesma coisa, se eu vou apagar aqui essa reta da esquerda e vou traçar aqui a outra reta que também é transversal. Aqui a reta que contém o segmento BC. Então, da mesma forma, eles são colaterais, estão do mesmo lado e são colaterais internos. E são do mesmo lado das transversais, então, ângulos colaterais são suplementares. Eu tenho que a soma de B mais C é igual a 180 graus. Bom, terminamos nossa aula por aqui e bons estudos.